Minha querida aluna, meu caro aluno, vamos bater um papo agora, o tema é prova. O finalzinho da parte geral do direito civil tem como tema prova. Esse tema prova é um tema que tem no direito civil e tem no processo. Por isso que a gente vai, nesse início de aula, conversar um pouquinho sobre civil e processo civil. Vamos começar com uma definição antiga, que é a definição de Clóvis Bevilacqua a respeito de prova. Clóvis Bevilacqua foi o autor do Código de Processo Civil de 1916, o código anterior ao ato vigente, que é o de 2002. Hoje está em vigor o 2002, o código anterior ao 16, cuja autoria é do Clóvis Bevilacqua. Que dizia o seguinte: o que é prova? É o conjunto. Então eu vou pensar em prova sempre como um conjunto de meios empregados para demonstrar legalmente a existência de um negócio jurídico. Então, o objetivo da prova é a demonstração da existência do negócio. Então, quando eu penso em prova, eu vou ter que demonstrar legalmente, né, a prova tem que ser lícita, como a gente vai ver, que aquele negócio existe. É interessante, a prova não vai demonstrar a validade do negócio. A ideia da prova não é dizer se aquele negócio é nulo ou válido, é anulável ou válido. Não é isso. A prova é que aquele fato é verdadeiro, que aquela assinatura é verdadeira, de que aquele acidente ocorreu, que a pessoa avançou o semáforo, que o pedestre estava andando na faixa, que o contrato foi assinado, que o testamento fora feito. Essa é a ideia da prova. Quais são os requisitos da prova? Quando eu penso na prova, quais são os requisitos que eu tenho que ter em mente? Vamos lá? Então vem comigo aqui. Deixa eu só apagar aqui para você trabalhar comigo. A prova tem que ser o quê? Admissível, idônea e concludente. Então, tem que ter esses três requisitos. O que a prova é admissível? A prova não pode ser proibida pelo ordenamento jurídico. A prova não pode ser ilícita. Lembra da Constituição? A Constituição diz que é vedada as provas obtidas por meios ilícitos. O que significa dizer que as provas são todas admissíveis. Em regra, a prova é admitida. Em regra, a prova pode existir, salvo se ela for vedada pelo ordenamento jurídico. Se ela não for vedada pelo ordenamento jurídico, a prova é lícita, ela é válida. Segundo lugar, a prova tem que ser idônea. Ou seja, ela tem que ser capaz de demonstrar os fatos relacionados com o negócio jurídico. Então, ela tem que ser capaz de demonstrar isso. A ideia da prova é a gente demonstrar que aquele fato está ligado àquele negócio jurídico, está relacionado com aquele negócio jurídico. Em terceiro lugar, a prova tem que ser concludente. O que é isso? Qual o objetivo da prova? É o esclarecimento. É você esclarecer aqueles fatos controversos. É esclarecer aquela afirmação. Então, aquilo que for afirmado, através da prova, eu chego à conclusão de que aquilo é verídico, que aquilo é verdadeiro. Através da prova, eu vou chegar àquela conclusão. Daí, essa prova ser concludente. Tá joia? Vamos seguir? Vem comigo aqui. Deixa eu só apagar o quadro para a gente poder raciocinar. Vamos agora um pouquinho para o CPC, só para a gente saber como é que o CPC reage no que tange às provas, como é que ele raciocina com as provas. O CPC, no artigo 373 do CPC, diz assim: o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Então, quando o autor ingressa em juízo, aquele fato que vai constituir o direito dele, cabe a ele provar. E ao réu, vai provar o quê? A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, ele vai dizer que aquilo impede o direito do autor, que aquilo modifica o direito do autor ou aquilo extingue o direito do autor. O que você tem em mente? Que isso aqui a gente chama de teoria estática da prova. Isso aqui, quando a gente raciocina nisso, é a teoria chamada estática da prova. Por que teoria estática da prova? Por que essa expressão teoria estática da prova? A razão é muito simples. A razão é extremamente simplória, que é o seguinte: você separa bem a função do autor e do réu. Então, você define o que cabe ao autor, o que cabe ao réu. É uma definição pretérita ao acontecimento do fato.
Então, de forma pretérita ao acontecimento do fato, eu tenho definido o que cabe ao autor, o que cabe ao réu. Daí a chamada teoria estática. Eu tenho a função de cada um. Eu claramente vejo a função de cada um. O que comporta o autor, o que comporta o réu. Segundo detalhe importante nessa teoria estática é que eu posso simplificar a teoria estática dizendo o quê? Que a prova recai sobre quem alega. Eu posso fazer um resumo e dizer que a prova recai sobre quem alega. Então é o seguinte, se o autor alega o seu fato constitutivo, é ele que tem que provar. Se o réu alega que há um fato impeditivo, modificativo e extintivo, é ele que tem que provar. Por isso, teoria estática. Beleza? Entretanto, a teoria estática, que define claramente a função de cada um, ela é utilizada como regra geral. A teoria estática, ela não vai ser utilizada de forma absoluta, e sim como regra geral. Quando eu penso na teoria estática, eu vou pensar em regra geral. Por que isso? Porque o CPC fala em quê? Em inversão do ônus da prova. Ele admite a inversão do ônus da prova. O que é isso? Preste atenção. Quando ele diz assim, nos casos previstos em lei, um exemplo de um caso previsto em lei é o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a tal inversão do ônus da prova. Então, nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, então, se está numa situação impossível ou de difícil ou excessiva dificuldade de cumprir aquela situação, o juiz poderá o quê? O juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso. Então, o juiz vai poder atribuir o ônus da prova de modo inverso. Ele vai poder fazer a inversão do ônus probatório. E aí, quando ele faz a inversão do ônus probatório, é justamente a teoria dinâmica. Por que a teoria dinâmica ao inverter o ônus probatório? Porque ele vai fazer com que eu, autor, não tenha que provar. Aquilo que ele vai provar é o réu, ou vice-versa. Ele inverte. Então, ele pode inverter. Então, por exemplo, eu ontem fui numa loja de fast food, comi um sanduíche e passei mal. O juiz pode, pelas circunstâncias, inverter o ônus da prova, me obrigar apenas a provar que eu comi o sanduíche. Não provar que realmente eu passei mal por causa daquilo. Poderia ser impossível para que eu viesse a provar aquilo. Então, o juiz vai poder inverter. Um detalhe, a inversão não é obrigatória, é uma faculdade. Tá joia? E por isso que a inversão está ligada à figura da teoria dinâmica do ônus probatório. Você vai pensar sempre nessa figura da teoria dinâmica. Legal? Posso mais um pouquinho? Só apagar aqui. Quando a gente vai mais um pouquinho, a gente caminha agora na chamada prova diabólica. O CPC vai falar em prova diabólica. O que é isso? A decisão prevista no parágrafo 1º desse artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Então, a prova ela não pode ser usada para situações que são impossíveis ou excessivamente difícil provar. Você não pode fazer com que na inversão do ônus da prova crie uma situação de impossibilidade ou de excessiva dificuldade de provar. Isso que a gente chama de prova diabólica, tá bom? Essa prova diabólica não é admitida. Em termos de concurso, é importante salientar isso, que o direito brasileiro, o Código de Processo Civil no Brasil, prevê a prova diabólica. O CPC brasileiro prevê a ideia da prova diabólica, mas para não admitir. Então, no nosso ordenamento, a gente não admite a prova diabólica. A prova diabólica não é aceita entre nós. Legal? Posso mais um pouquinho? Vamos agora falar da teoria dinâmica do ônus probatório. Posso apagar aqui? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para a gente poder falar nessa teoria dinâmica do ônus probatório. A teoria dinâmica do ônus probatório está ligada aqui. Como eu já falei, é a inversão do ônus probatório. Lembra disso? O que você tem que se tocar é que a teoria dinâmica pode ser aplicada por força da lei. Então, a teoria dinâmica seria aplicada legalmente, que é o que a gente viu. Exemplo, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova ou a possibilidade do juiz inverter. Um outro caso é que a teoria dinâmica pode ocorrer por decisão judicial. O juiz, no caso concreto,
entendendo o quê? O juiz, em caso concreto, entendendo que aquela inversão será possível, que eu estou diante de situações de difícil demonstração. Então, ele vai lá e inverte. Entretanto, a prova dinâmica também pode ser usada de forma convencional. Ou seja, o que é adotar de forma convencional? Pelo acordo entre as partes, que é o que vai dizer o parágrafo 3º, que diz assim, a distribuição de diversos do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. As partes de comum acordo podem inverter o ônus da prova. Então, as partes poderão, de comum acordo, fazer a inversão do ônus da prova. Agora, quando é que não pode fazer isso? Quando é que as partes de comum acordo não poderão inverter o ônus? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa... De novo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do grande professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o curso de Direito Civil, parte geral, aí, bastante ampliado com o professor Guerrinha? Então, convido vocês a se matricularem nessa isolada aqui do LAC. São 27 videoaulas, no total de 18 horas de carga horária. São 60 dias de acesso e investimento apenas R$ 40. Só aqui no LAC Concursos que você tem essa opção. Aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. Pode acreditar, pode confiar, pode fazer a sua matrícula sem medo de ser feliz, porque eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o nosso serviço. Outra coisa, você quer esse material da aula? Agora, desse vídeo aí, você quer esse material? Você pode então clicar no link aqui embaixo, que você vai poder assistir, vai poder baixar, fazer o download desse material gratuitamente aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique LAC.